O Supremo Tribunal Federal volta a discutir se é crime portar drogas para consumo próprio. O caso de um ex-presidiário condenado à prestação de serviços à comunidade depois de ser pego com 3 gramas de maconha reacendeu a discussão. A defesa alega que impedir alguém de portar drogas para uso próprio fere a intimidade e a liberdade individual, o que vai contra a Constituição Federal. É o que nós vamos discutir no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Daniel Schiavone. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Você pode participar do programa através do Twitter, @VivaVozUnivale, e curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o professor Fabiano Oldoni, professor do curso de Direito aqui da Univale, que é mestre em Ciência Jurídica com especialização em Direito Penal Empresarial. Obrigada pela presença, professor. Eu que agradeço o convite. Professor, o que muda com a descriminalização da maconha? Bom, é importante fazer uma distinção, né, que é uma questão bastante técnica isso. O Supremo está analisando se a atual lei que trata o porte de uso para consumo de drogas é constitucional ou não. Então, nós temos uma legislação que proíbe o porte de uso para consumo. O Supremo vai analisar se isso fere o direito individual de liberdade, né? E eventual posicionamento do Supremo de que essa lei, especificamente esse artigo 28 da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, se ele entender que fere essas garantias, esses direitos, esse artigo então vai ser afastado e a consequência disso então é que o uso de drogas, né, o porte de uso para consumo próprio deixa de ser crime. Mas o Supremo em momento algum vai dizer, a partir de agora, não é mais crime, está legalizado, não é esse o sentido. Certo. A legalização é uma consequência da decisão técnica do Supremo. O Supremo vai se ater tecnicamente a uma análise jurídica. Perfeito. E, professor, por que essa mudança veio a ser discutida agora? Por que essa descriminalização chegou nesse momento? Porque o Brasil sempre demora muito para abordar alguns temas. Então, na verdade, isso já deveria ter sido feito lá atrás, quando da edição da Lei 11.343, que foi em 2006. Esse é um tema tão latente que, antes da edição da Lei 11.343, havia previsão de pena de prisão para o porte de uso para consumo próprio de drogas. Com essa Lei 11.343, em razão de não ter ainda um acordo político, optou-se então para tirar a pena de prisão e estabelecer algumas medidas socioeducativas, né? Então nós temos a advertência, temos a prestação de serviço à comunidade e por fim a participação de programas de entendimento, enfim, que na prática não funciona, né? Mas qual é o recado dessa lei? Olha, nós reconhecemos em parte que o direito penal não serve para resolver isso. Isso é um problema de saúde pública. Só que deveriam já ter dado um passo maior, né? Então nós estamos de 2006 até agora com esse problema, ou seja, por que não foi resolvido lá atrás? Porque o Congresso já não resolveu isso. Então agora o Supremo assumiu, né, a condição de discutir isso, porque chega ao Supremo muitos habeas corpus, muitos recursos questionando, né, essa questão da individualidade dos direitos, né, e o Supremo agora decidiu dar uma decisão que vai então afastar ou não esse artigo 28. Só para contextualizar para quem está acompanhando a partir de agora essa questão, a discussão voltou à tona depois que houve então essa defesa levantada pelo defensor público Leandro de Castro Gomes, que levantou a seguinte informação. Ele trouxe à tona o fato de que impedir alguém de portar droga para uso próprio fere a intimidade e a liberdade individual, repetindo o que a gente já disse no começo, contradizendo a Constituição Federal. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você concorda com essa defesa, professor? Sim, concordo. Eu acho que, assim, analisando tecnicamente a partir da visão do direito, o direito penal ele sempre visa garantir algum bem. A gente chama de bem jurídico. Então, a questão de você criminalizar o homicídio é porque você tenta proteger a questão da vida, bem jurídico maior. E assim com todos os outros tipos penais existentes. A questão da droga, ela tem uma ideia de proteger a saúde pública. A pergunta que eu faço é,
o fato de eu consumir um cigarro de maconha dentro da minha casa causará algum prejuízo à saúde pública? Não. Então, esse ato de consumir a droga, ele não afeta o bem jurídico que a lei diz que protege. Entenderam? Esse é um problema, é um dos problemas. O segundo problema é a questão da garantia, do direito. Ora, por que eu, na minha intimidade, não posso ter o direito de usar aquilo que eu quero? Se vai fazer bem a mim ou não vai, esse é um problema meu. E o direito penal não tem por finalidade proibir o que a gente chama de autolesão. Ou seja, se eu pegar uma faca e fizer em mim mesmo lesões corporais, o direito penal não vai me incriminar, porque isso não tem nenhuma relevância para ele. Ou seja, se você quis fazer isso, o problema é seu. É uma decisão sua. Agora, se eu fizer isso em você, não. Porque aí eu estou fazendo contra a sua vontade. A questão da tentativa de suicídio. Ou seja, o direito penal não se preocupa com isso. Agora, se preocupa com aquele que te induz a cometer o suicídio. Então é diferente. Porque eu estou induzindo alguém a praticar um ato. Agora, se eu quero, por minha livre e espontânea vontade, praticar um ato contra a minha integridade física, eu faço. O direito penal não se preocupa com isso. E por que é que se preocupa com essa questão do consumo? Né? Então, o que tem por trás disso é uma questão muito maior. É uma questão política. E é uma questão política equivocada que a gente importou isso do governo americano. Tá? Então, o Brasil, como copia quase tudo, né? Nós copiamos essa guerra às drogas do governo americano. E é uma guerra catastrófica isso, porque a gente enxuga gelo. Na verdade, o que a gente faz hoje, a lei de criminalização, não só do consumo, mas a criminalização da venda também, que aí é outra história, é outra discussão, mas o que essa lei traz, na verdade, é muito mais violência. Ela não diminui violência, ela causa violência. E a violência que ela causa, ela abrange muito mais aqueles que combatem essa violência, ou seja, violência nas instituições de controle, os policiais sofrem violências diárias com relação a isso, porque entram em confronto diário, porque têm suas vidas privadas, suas famílias. Então há um contexto muito sério aí que essa lei traz. Ela não garante nenhuma pacificação, pelo contrário, ela cria muito mais guerra, né, com relação a essa proibição. Mas isso é uma questão do tráfico. Okay. Essa decisão do Supremo, eu acho que ela é bastante simbólica, porque assim, eu acho que a partir dela, se for reconhecido que o uso de drogas, porque assim, o que é criminalizado hoje não é o uso da droga, tá? É o portar a droga para consumo. Certo. Se isso for autorizado, o Estado vai ter que criar mecanismos de saúde pública, porque não é que vai ter um aumento disso. Não é isso. Eu não consumo. E não irei consumir porque deixará de ser crime. É uma questão cultural e de vontade própria. Da mesma forma que se eu quiser consumir hoje, eu consumo independentemente de ser crime ou não. Então não há nenhuma relação de legalidade com aumento. Tá? Pelo contrário. Os países que autorizaram, alguns estados americanos e o próprio Uruguai, eles percebem que há uma manutenção da taxa de consumidores. O que é que eles percebem? Que apesar da taxa de consumidores ser igual, ser mantida, há uma diminuição de violência. Por quê? Porque você deixa de ter o lucro, né? O lucro diminui, e com isso, então, o tráfico acaba não sendo mais interessante. E então esse pessoal do tráfico, isso é verídico, né? Cartéis mexicanos acabaram saindo do estado de Colorado, indo para outros locais. Por quê? Porque não tem lucro. Então o Estado assume uma função, tanto é que os Estados Unidos agora, alguns estados vão devolver imposto, porque cobraram muito imposto em razão das vendas das drogas. Nossa. Então tu imagina quanto o tráfico não lucra com isso, o tráfico ilegal, né? Então você tem efeitos colaterais positivos, mas claro, o Estado tem que propiciar o quê? Propiciar ajuda para aquele que precisa, mas essa ajuda tem que ser feita com centros de recuperação, internamento, que nós não temos. Nós temos um arremedo disso hoje, o CREAS, né, que faria essa função, não tem poucos profissionais habilitados, não tem vaga, é complicado. Então é uma questão muito mais de gerenciamento do Estado, como Estado de gestão pública, de política de gestão pública mesmo, do que uma questão de direito penal para resolver isso daí.
Professor, você colocou alguns argumentos aqui que parecem ser, assim, bem favoráveis, um quadro favorável à descriminalização. Existe algum argumento que você consiga conceber de ser contra isso? Olha, argumentos contra, tem, claro que tem. O primeiro deles é de que vai aumentar o consumo, que é um argumento falacioso, porque as pesquisas e quem já fez comprovam que não é. Isso é um argumento absolutamente falho. E um outro argumento que é absolutamente infantil e que foi tristemente apresentado por aqueles que concordam, que querem manter a proibição no Supremo na semana retrasada, lá falando perante o Supremo, defensores públicos lá comentando de que, e essa foi a expressão que ele usou, de que se nós liberarmos a maconha, o consumo, perguntando para um dos ministros se ele teria segurança de ser operado por um médico sabendo que tinha no bolso dele cigarro de maconha. Isso é tão infantil, porque qual é a garantia que esse médico não está embriagado, que tenha tomado 3 doses de uísque antes e vai operar? Então, assim, são argumentos absolutamente hipócritas, sabe? Para tu ver que não tem... É uma questão assim, tem que proibir porque sempre foi proibido. Mas não foi sempre proibido. Nós temos aí no início da década de 90, você consegue buscar no Facebook, no Google, de forma muito tranquila. Nós tínhamos o uso da cannabis, né, que era liberado, ou seja, não o consumo, o fumo em si, mas a substância, que é a substância proibida, THL lá, ela era utilizada em medicamentos, era utilizada em chás. Isso era vendido, tinha publicidade. A cocaína era utilizada em medicamentos, em remédios, em chás, em pomadas, em cremes, era autorizado. E aí houve uma reviravolta, né, por questões políticas americanas, isso é muito claro, questões políticas americanas que traçaram a partir de um determinado momento de que, ou seja, foi criado um inimigo, tá? E a partir daquele momento da criação do inimigo estabeleceu-se uma guerra para isso. E a partir daí a gente comprou, porque há uma interferência americana muito grande. Então, nós temos a ideia de que isso sempre foi proibido. Pelo contrário, ancestralmente, as substâncias entorpecentes sempre foram usadas. E isso faz parte do ser humano, não tem como. A gente teve palestra aqui semana retrasada e um dos professores, um juiz de direito, brincou dizendo que como seria chato o mundo sem o consumo de substâncias entorpecentes. Ou seja, é um direito que eu tenho de sair da minha racionalidade no instante que eu quero. Né? Claro que isso é um direito que eu tenho desde que preserve o direito do outro. Mas aí é outra história. Se eu vou usar uma droga e a partir dessa droga eu vou cometer um furto, vou cometer um assassinato, eu vou responder pelo furto e pelo assassinato. Mas não é a droga que está me levando a isso. Porque se eu não tiver a droga, eu posso me embriagar e fazer isso. Então a questão é outra, não é a questão que a droga te levou a fazer isso, né? E eu vou responder pelo aquele ato final, que é o ato mais grave. Agora, eu tenho um direito, sim, de me entorpecer dentro dessa sociedade que nos entorpece, né, diariamente. E esse é um direito inalienável. Tá certo. Professor Fabiano, hoje em dia, de que forma o Estado trata o consumidor de maconha? Como ele é visto, como ele é tratado perante o Estado? Ele é tratado como um criminoso. Ele é etiquetado como alguém que praticou um crime. Mesmo que seja considerado um crime que não tenha uma pena de prisão, mas ele é considerado um crime, sim. E o problema dessa lei de drogas é que ela não estabelece limites para tráfico e para uso. Então, se eu for pego portando 1 grama de maconha ou 2 petequinhas de maconha, eu posso ser considerado um traficante porque essa condição de armazenamento indica que eu estou vendendo isso. Então, olha só, e às vezes não, às vezes eu acabei de comprar para eu usar. A lei não estabelece um limite, ela estabelece critérios subjetivos, e a subjetividade está na cabeça de quem julga. Não tem uma quantidade definida, nada? Não tem uma quantidade. Olha só. Claro que quantidades excessivas você não tem como justificar. Mas, por exemplo, LSD, comprimido, êxtase e tal, você tem até alguns estudos que demonstram que a pessoa, eventualmente, que usa isso de forma direta, pode usar, sei lá, até 10, 15 comprimidos no fim de semana. Então, assim, tem alguma coisa que tenta justificar isso, mas não tem nada estabelecido. Então, isso é muito subjetivo. E o juiz aí acaba, né,
E algum dos critérios dessa subjetividade diz, então, que trabalha-se com o contexto social da pessoa. Ora, contexto social, você está julgando a pessoa que é, não o que ela cometeu. Ou seja, eu te julgo por onde você mora, pelo contexto que tu vive, pelos teus antecedentes. Então, você tem cara de traficante. Exatamente. Você mora no bairro X, você mora... A visão que eu vou ter de ti, que mora aqui num bairro pobre, é diferente da visão que eu vou ter de ti, que mora aqui na Beira-Rio. É muito diferente. E os dois praticam a mesma infração. Que loucura. Muito esclarecedor até aqui, mas a gente faz um intervalinho para daqui a pouquinho voltar a conversar com o professor Fabiano Oldoni. O assunto é a descriminalização da maconha. O Viva Voz está de volta e o tema de hoje é a descriminalização da maconha. Professor Fabiano, a lei atual define quais são as penas previstas para o usuário, para o traficante, para quem foi pego portando a maconha. Quais são? Como fica a diferença aí? Tá, então a lei atual trabalha no artigo 28 com as 3 punições, tá? Que são gradativas. A primeira vez que eu for pego consumindo, portando a droga para consumo, eu tenho uma advertência. Então o juiz, eu vou lá sentar na frente do juiz, que não é nem um juiz, é um conciliador que vai lá e vai dizer assim, olha, tu não podes fumar maconha, tu não pode, faz mal para tua saúde. É isso mesmo, ele vai falar isso para ti. Vai dar uma bronca. Mas é uma bronca que ele não consegue dar porque ele tem vergonha, porque é absolutamente ineficaz isso. Okay. Eu levo os alunos para assistir essas audiências ali no fórum e muitas vezes chega presidiários que estão cumprindo pena por homicídio, roubo e tal, que foram pegos usando droga lá dentro. Daí eles chegam ali, sentam algemado ali tudo, e ela olha para ti, olha, faz mal, tá, fumar maconha. O que esse cara vai pensar? Assim, pô, eu já matei 2, não é fumar maconha que vai resolver o meu problema, não é deixar de fumar maconha. Então, assim, é um contexto absolutamente lunático, não funciona. Aí, na reincidência, na segunda situação, ele deveria prestar serviço à comunidade. Então, aí ele é destinado, vai para o Asilo Dom Bosco, vai lá, presta serviço. Por um prazo de até 5 meses, ele vai prestar o serviço. Olha, vai ajudar alguém? Vai, tudo bem. Mas vai fazer com que ele pare de usar? Não, não vai. Numa terceira vez, então, ele vai ter a obrigação de participar de cursos, de programas que vão com acompanhamento psicológico, tal, que não são todas as comarcas que têm isso, então, na verdade, não é em todo lugar que isso funciona, tá? O que a gente percebe? Que o direito penal está tentando atuar numa situação, num problema que vem de longa data. Ou seja, o Estado não propicia muitas coisas lá atrás. E agora eu quero fazer com que você pare de usar. Mas ninguém pergunta para ele, escuta, você quer parar de usar? Que é a questão que o Supremo vai dizer. Certo. Escuta, é um direito que eu tenho, eu não quero parar de usar. É aí que está a questão. Então, são ineficazes por quê? Porque isso não é uma questão... Se eu tenho uma dependência química, isso não a questão não é que eu quero. Assim, eu posso até querer, mas eu não consigo. Ok. Por isso, é uma questão muito mais de saúde pública isso. Do exatamente. E essa lei é extremamente seletiva. Polícia, né? Como todo direito penal, é extremamente seletivo, só para vocês entenderem. O direito penal, ele funciona sempre por uma clientela. A gente diz que ela sempre funciona para os PPP. Né? Isso é absolutamente verdade. Quem é que é pego hoje e levado perante o judiciário usando droga? Quem usa maconha, quem usa crack. Quem é que usa maconha e usa crack? Geralmente se usa essa droga em via pública. Quem usa essa droga em via pública geralmente são pessoas de baixa renda. São pessoas que são vistas pela polícia. Então a polícia militar vai lá, pega e leva para a delegacia e aí tem um procedimento. Cocaína, quem usa cocaína não usa em via pública, usa em apartamento, usa em casa. Então há uma outra clientela, até porque o preço é diferenciado. Quem usa heroína, só quem tem muito dinheiro para pagar isso. Então você não vai ver pessoas que usam cocaína e heroína nesses programas prestando serviço. Por quê? Porque o direito penal não os pega. Então quem que o direito penal acaba alcançando? Uma clientela que usa de forma mais ostensiva, facilitando com que seja presa, e aí a polícia vai lá e apreende. Então é uma seletividade. Ele funciona para quem? Para aquele que se deixa ser pego. A gente falou da pena para quem usa e a pena para o tráfico? Tá, a pena do tráfico, ela tem uma pena mínima de 5 anos, podendo chegar até 15 anos, né, para o tráfico.
E essa pena de 5 anos ela pode ser reduzida até 1 ano e 8 meses se o traficante for primário e ele não sobreviva do comércio da droga. Ele tem uma outra profissão e fez um tráfico esporádico. Certo. Então ele pode ter uma pena de até 1 ano e 8 meses, que é a pena mínima que ele pode chegar. Ok. Tá certo. E, professor, a gente está falando da descriminalização. Você poderia explicar para a gente direitinho o que é descriminalizar e o que é legalizar, para ficar clara a diferença? Olha, no direito penal, tudo que não é proibido é legal. Uhum. Então eu não preciso de uma lei para legalizar. Eu não preciso ter uma lei que proíba. Então, na verdade, elas tratam da mesma coisa. Se eu descriminalizo, ou seja, eu deixo de tornar crime, automaticamente eu estou legalizando. Certo. Então, assim, as palavras são diferentes, mas o contexto é o mesmo, tá? Ah, sim. É mais porque eu acho que existe muito uma visão popular, né, da legalização, né? Acho que é o termo mais A legalização utilizado. é a ausência da proibição, né? Porque o sim. Congresso não vai trazer uma lei depois que o Supremo decidir, dizendo, ó, a partir de agora, usar maconha, usar cocaína não é mais crime. Não. Ela não vai dizer, ela não precisa dizer isso. Aí, no caso, o Congresso, caso seja aprovado no STF, cabe ao Congresso estabelecer alguma forma de controle de venda, ou isso já é outra história? É outra história. Aí sim. tem que se estabelecer alguma legislação, só que aí essa questão é uma questão que passa para o afrontamento ao tráfico, não é questão de uso. Ah, sim. Porque aí eu estou legalizando a venda da droga. Certo. Hoje que é o caso do Uruguai, da Holanda. Isso. O Supremo hoje está legalizando o consumo, mas a venda continua sendo proibida. Ah, Certo. Ou seja, tu quer fumar, fuma. Agora eu que não descubro onde você comprou. Aham. É mais ou menos isso. Ok. Tá? Agora, essa questão de ser permitida a venda também, aí o Supremo não vai se posicionar contra isso, e isso tem que ser um projeto de lei do Congresso que vá criar alternativas para que isso seja comercializado. Mas, assim, isso vai demorar muito tempo. É um caminho. Eu acho que está próximo, mas esse nosso próximo talvez seja mais uma geração aí. Agora, professor Fabiano, não sei se você acompanha o que tem acontecido, eu citei, né, Uruguai, a Holanda, Portugal também, Isso. né? Como é que você vê o processo lá, né? Que além de não ser crime usar, também existe uma lei de comércio, né, para as drogas. Isso. Existe, claro que a gente não pode comparar a Holanda, até culturalmente e de território e extensão, com o Brasil. É extremamente diferente você controlar isso no Brasil do que controlar na Holanda. Mas eles apresentam, sim, ideias que são bem interessantes. Você tem um limite diário de consumo, você tem que comprar em determinadas lojas, fica teu cadastro lá, isso gera imposto, você só pode consumir lá, você não pode consumir em via pública. Então você tem locais adequados, né, clubes para o consumo. O pessoal comenta, mas agora quem vai para o Uruguai vai ficar cheirando maconha lá, porque todo mundo. A gente foi para o Uruguai, colegas foram para o Uruguai e não viram ninguém fumando na rua. Agora, tu vai para Balneário Camboriú, que é proibido, você se intoxica ali no final da tarde. Então, a questão que não é o direito penal que vai resolver isso. É uma questão de cultura. Então, esses países que liberaram, e Portugal é muito interessante, Portugal fez o quê? Investiu na questão da informação. Como se faz com a questão das bebidas, questão do cigarro. Você proíbe, você não autoriza nenhuma vinculação, proíbe a questão de divulgação e limita o consumo e o uso e faz programas de afirmação positiva de que a droga faz mal. Certo. Como é feito hoje com o cigarro, como é feito hoje com a bebida. Então, é uma outra postura do Estado. Não é uma postura de proibir, é uma postura de te educar. Porque se eu conseguir te educar, eu não vou me preocupar depois com a proibição. Claro. Né? O que nós estamos fazendo hoje é nem uma coisa nem outra. A gente não proíbe, não consegue proibir, porque é improibível isso, e não consegue educar, porque se faz pouquíssimas campanhas a respeito disso. Professor, eu vou puxar um caso de um rapper que foi preso no começo do ano, da banda Cone Crew, né, inclusive, que ele foi preso por portar um pé de maconha na sua casa. É crime, inclusive, o cultivo da planta? E como fica com a descriminalização? E aí? Se for o cultivo para uso próprio, automaticamente está descriminalizado também. Porque existem duas configurações, o cultivo para venda e o cultivo para consumo. Se for autorizado o consumo, automaticamente o cultivo para consumo também vai ser autorizado.
Eu não sei se foi esse caso, não sei se foi, mas eu vi uma reportagem esses dias de que a polícia ingressou num apartamento. Agora aqui, né? Acho que foi por aqui, né? De rapel entraram e apreenderam 3 vasinhos de maconha. Eu pergunto, olha o custo dessa operação com helicóptero, olha o risco que esses policiais tiveram de vida para apreender 3 ou 4 plantinhas de maconha. Qual é o prejuízo que isso causa para a sociedade? Então, assim, há uma disparidade muito grande. É muito gasto para evitar algo que não causa dano como se imagina que causa, entende? Claro. Professor Fabiano, só para a gente fechar aqui, citando alguns casos, mais um, é o fato do termo apologia ao uso, né? Sim. E isso também incriminou algumas pessoas. Então, um caso recente, o Daniel pesquisou, quando aconteceu em Marília, né? Quando uma pessoa foi presa por estar usando um boné com uma folha de cannabis. Como é que você vê isso? E está correta essa prisão? Assim, se você... tudo aquilo que você faz apologia, que é algo ilegal, automaticamente é crime. A questão é, se for descriminalizado, não será mais. É a mesma coisa que colocar um boné aqui de uma cervejaria, de um cigarro, é apologia. Né? Ou fizer propaganda e tal. Agora, outra coisa é, usar um boné é apologia? Eu acho isso extremado. Ou seja, usar uma camiseta é apologia. Ou seja, eu estou te induzindo a fumar, a usar droga porque eu estou com um boné, Eu acho que é uma interpretação extremamente rigorosa que eu não considero isso como uma apologia. Tá certo, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente conversou com o professor Fabiano Oldoni, professor aqui do curso de Direito, e é isso. Esperamos ter contribuído para o debate, né, Daniel? Isso mesmo. O Vovós fica por aqui, até o próximo programa.